estarmos aqui para louvar ao Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus. Cante comigo, a minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar e for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar e for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é
fonte de amor, de perdão, de fé, de inspiração para tantas pessoas, né? Ela é a palavra do Senhor, que nos traz salvação a todo que crê. Palavra, fonte de saber, mensagem para quem todo lê, transforma a vida, o meu ser, caminha com cada viver, partilha de afeto e pão, traz paz, amor, salvação, exemplo de dedicação, cuidado com cada irmão, palavra, fonte de poder, transforma quem todo crê, confronta nosso dia a dia, nosso ser, desperta o brilho no olhar, nos mostra graça em cada ação, se faz poder transformador, salvação. Palavra, fonte de saber, mensagem pra quem todo lê, transforma a vida, o meu ser, caminha em cada viver, partilha de afeto e pão, traz paz, amor, salvação, exemplo de dedicação, cuidado com cada irmão, palavra, fonte de poder, transforma quem todo crê, confronta nosso dia a dia, nosso ser, desperta o brilho no olhar, nos mostra graça em cada ação, se faz poder transformador, salvação. Palavra, fonte de poder, transforma quem todo crê, confronta nosso dia a dia, nosso ser, desperta o brilho no olhar, nos mostra graça em cada ação, se faz poder transformador, salvação. Amém. Estamos na série O Poder Transformador do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, na nossa 8ª mensagem, vamos meditar sobre o seguinte tema: o que todos nós, humanos, temos de comum, ainda baseados em Romanos 3, de 1 a 12. E a gente tem falado sobre essa realidade humana, isso que nos é comum a todos nós humanos. Falamos que a realidade da natureza humana que ninguém quer saber é que nós somos marcados pela impiedade. A impiedade é o pecado mãe de todos os pecados. É o mal que é mãe de todos os males. E a impiedade é essa coisa, esse nosso jeito Lúcifer de ser, de viver como se Deus não existisse, de viver só por nossa conta e ordem, ignorando Deus, excluindo Deus e matando Deus
das nossas vidas. A impiedade é a marca da vida humana e o ser humano tem como sua característica de natureza intrínseca ser marcado pela incompletude, pelas incongruências, pelas inconsistências, pelas incoerências, pelas mazelas, pelos pecados e pela morte. Essa é a realidade humana que ninguém quer saber. Nascemos para morrer. E depois da queda, ali no jardim, viver de alguma forma é sofrimento, é uma vida de morte e para a morte. Depois nós falamos sobre aquilo que o apóstolo Paulo designa como um auto-engano da religião. Quando alguns religiosos pensam que por serem religiosos, a despeito dos judeus naquela época na igreja de Roma, se sentem então superiores, privilegiados, diferenciados e mais seguros. Temos que nos lembrar que quando Paulo fala aos romanos, escreve aos romanos, ele quer resolver um problema de comunhão dentro da igreja. Era uma igreja que vivia o evangelho, que pregava Cristo, mas tinha algo escondido por detrás dos panos, por debaixo dos tapetes. Havia uma divisão, uma ruptura. Cristãos gentios e cristãos judeus se degladiavam, uns se sentindo mais corretos e melhores do que os outros. E esse é o auto-engano da religião. Achar que porque é um religioso, porque é um cristão, é especial, é menos pecador, terá um juízo diferenciado e está mais seguro. Muitas vezes nos escondemos por detrás dessa religião, por detrás das doutrinas, das orações, dos rituais, dos cultos. Ou não é verdade que nós oramos para fugir de falar de Deus, de falar com Deus? Oramos pelo mundo inteiro, por tantas pessoas, por tantas situações, mas não falamos da nossa verdade com Deus. Oramos para fugir de falar com Deus. E se alguém quer fugir de Deus, que lugar melhor poderia encontrar senão uma igreja? Onde ali, travestido de religioso, apegado às doutrinas, aos estudos, aos rituais, às programações, se auto-engana, quando na verdade ainda não teve um encontro espiritual e verdadeiro com Deus. Por fim, nós falamos que Deus não lida com mascarados, porque o Evangelho, ele é um chamado à seriedade, à coerência, à inteireza, à autenticidade, à sinceridade, à responsabilidade, a uma conversão de coração. Mas se ele nos chama a isso, também abre-se uma questão: quem é coerente? Quem é inteiro? Quem é sincero? Quem é autêntico? Quem é realmente convertido de coração? E aí, essa máscara que cai é quando nós reconhecemos que, na verdade, nós somos pecadores, ou seja, nós somos falhos, nós somos incompletos, nós somos limitados, somos marcados por esse furo, por esse buraco. Nenhum de nós é espiritual, nenhum de nós é totalmente ou plenamente ou satisfatoriamente autêntico, sincero, coerente, inteiro, responsável de coração. Ou seja, somos mais um João bobo que fica bailando de um lado para o outro, ora sendo jogado pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, por aquilo que nos acossa a alma, ora sendo pressionados pela cultura, pela sociedade, pela religião, pela moralidade. Mas, na verdade, completamente perdidos. Quando essa máscara se cai, é como se nós estivéssemos olhando diante do espelho e reconhecendo a nossa realidade, aquilo que nos é comum a todos como humanos. Somos nascidos para morrer, nascemos para morrer e viver
após a queda, após a entrada do pecado, é de alguma forma sofrimento, uma vida de morte e que ruma para a morte. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele quer com isso chamar esses cristãos gentios, não judeus, e os cristãos convertidos ao judaísmo, para que eles parassem com aquela desunião. Parem com isso e olhem para si mesmos. Tenham essa verdade de olhar para o seu interior e de reconhecerem ambos, gentios e judeus, como humanos desprovidos de qualquer mérito diante do Senhor, marcados pela incompletude e pelo pecado. Essa é a nossa realidade. E o apóstolo Paulo tenta então trabalhar isso e chamá-los à consciência. E agora, no capítulo 3, de 1 a 12, ele vai quebrar os últimos argumentos desses religiosos. A verdade é que os cristãos judeus não estavam gostando nada daquilo. Eles que já eram religiosos estavam incomodados. Eu tenho a impressão de que aquela carta, quando foi lida nos lares, nas reuniões da igreja de Roma, caiu como uma bomba. Devem ter ficado melindrados, devem ter ficado revoltados com aquela acusação. Realmente, falar de pecado sem incutir culpa é preciso maestria. É preciso sensibilidade. A noção de que até um pecado, para ser arrancado do nosso peito, precisa de afeto, de cuidado, porque naquele momento faz parte da nossa alma, e se você mete a mão e arranca com voracidade, você machuca, você fere. Essa capacidade de reconhecer quem nós somos, sem permitir que a retórica da culpa tome conta, porque a culpa, ela é improdutiva. Primeiro, a culpa não comove Deus. Sentir-se culpado, se desmanchar em lágrimas de culpa, não vai comover Deus. Muito pelo contrário, a culpa abre um espaço para nos autopunirmos, porque se somos culpados é porque erramos, e se erramos precisamos ser punidos. E haverá melhor forma de se punir do que se afundar no erro, do que mergulhar na lama do erro, daquilo que já está nos consumindo. A culpa faz a gente olhar com violência para o outro, porque projetamos nele a nossa culpa e aí nos tornamos esse algoz de todas as vítimas, esse acusador. A culpa nos paralisa. Não é de culpa que o apóstolo Paulo fala, não é de culpa que eu estou querendo falar com vocês. Eu sei que talvez você esteja se sentindo um pouco melindrado, e pensar assim, poxa, o pastor Jorge está falando com tanta ênfase em pecado, com tanta ênfase em incompletude, em limitação, em incoerência, mas eu me coloco junto com você. Eu não estou falando para você, eu estou falando da gente. Nós somos assim, nós somos marcados pela incompletude, nós somos pecadores, nós só estamos aqui pela graça de Deus. Essa verdade é aquilo que nos é comum a todos nós humanos. Religiosos, não religiosos, cristãos, não cristãos, independente de qualquer diferença, não somos desiguais espiritualmente. Todos nós estamos em pecado. Paulo usa a diatribe, que é uma forma do filósofo, naquela época, defender as suas ideias. É quando você, ao responder a uma crítica, você levanta o questionamento do crítico e você mesmo responde. E é isso que o apóstolo Paulo faz a partir do versículo 1 do capítulo 3. Vamos ler. Que vantagem há então em ser judeu? Que vantagem há nisso? Muitas, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as suas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos?
Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando de um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação de tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem por sermos judeus, por sermos religiosos, hoje em dia, por sermos cristãos, por pertencermos à igreja? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, diz o apóstolo Paulo. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos então às questões. Primeiro, como diz o texto, o fato de alguém que, tendo a verdade, conhecendo o Evangelho e não vivendo, torna a verdade menos verdade? Não. Claro que não. A verdade vale por si mesmo, mesmo que alguém que a conheça não a viva. Precisamos entender que a verdade na Bíblia não é um posicionamento doutrinário, não é um dogma. A verdade na Bíblia é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a mim e serás liberto. A verdade é uma pessoa. Na Bíblia, você não conhece a verdade fruto do seu entendimento, da sua racionalização e nem da sua experiência. A verdade é uma relação espiritual com Jesus. Segunda pergunta. Mas se o fato do portador da verdade não tê-la vivido, torna Deus menos verdadeiro? Ou seja, alguém que diz que tem a verdade, no caso os judeus que tinham a lei, agora os cristãos que têm o evangelho, mas não vivem isso, tornam Deus menos verdadeiro? Claro que não. A fidelidade de Deus se mantém independente da infidelidade humana. Mais ainda, quanto mais o homem é infiel, mais Deus se coloca como fiel a todos nós. Terceira questão. Bom, então essa coisa de coerência não é tão importante. Eu até poderia dizer que alguém, uma vez sendo mais infiel ainda, irá destacar a fidelidade de Deus. Então, o ideal é que a minha infidelidade revele o quanto Deus é fiel. Claro que não. O saber necessariamente gera o responsabilizar-se. O saber o Evangelho, o conhecer o Evangelho, o portar o Evangelho nos responsabiliza. Ninguém pode saber impunemente nesta vida. Há aqueles que dizem, há males que vêm para o bem, mas isso não se aplica em termos espirituais. Então, o que todos nós humanos temos de comum? Todos nós somos pecadores. O pecado é universal e não há um justo sequer, nos ensina o apóstolo Paulo. Não há desculpa para as nossas incoerências, inconsistências, incongruências, pecados. Não há desculpa, porque a graça nos é oferecida. O perdão de Deus não é Deus passando a mão na nossa cabeça, mas é a graça de Deus nos acolhendo. E a graça de Deus, ela tem um valor e teve um preço.
A graça de Deus não é Deus dando uma de dissimulado, fingindo que não está vendo o que é a realidade, o homem pecador. A graça de Deus não é Deus desculpando o homem ou passando a mão sobre a sua cabeça. A graça de Deus é que em Jesus Cristo, seu Filho, Deus veio a esse mundo. Jesus Cristo é o Deus conosco, o Deus encarnado. É Deus que morreu na cruz, dando a sua vida como preço dos nossos pecados. Então a graça de Deus que nos acolhe e nos perdoa, ela é uma graça vigorosa, poderosa, é uma graça marcada pelo maior de todos os preços, o sacrifício do próprio Deus na cruz do Calvário. Então não se trata de passar a cabeça, mas se trata de ser abraçado por essa graça que é banhada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. É disso que o apóstolo Paulo não se envergonha. É disso que o apóstolo Paulo vai afirmar, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Preste atenção. Nada pode te afastar mais de Deus do que você se firmar na impiedade, do que acalentar no seu peito que Deus não existe, que você pode viver por sua conta e risco, que você pode prescindir de Deus e matar Deus da sua vida. Um coração tomado pela impiedade e pela ingratidão é o que nos afasta mais de Deus. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer é que a nossa natureza é buscar a morte. Diferente do que os humanistas falam, a vida humana não tende à vida, ao bem. Nós não somos naturalmente bons. Nós não buscamos naturalmente a vida. Nós buscamos naturalmente a morte. Nós buscamos uma vida marcada pela morte. Nós buscamos uma vida que visa a morte. Ou não foi assim lá no jardim? Lá em Gênesis capítulo 3, a história da humanidade nos é exposta de uma forma maravilhosa, de uma forma linda e poética. Quando Deus cria o casal, Ele diz para o casal: vocês podem fazer de um tudo aqui, mas tem uma coisa que vocês não podem fazer. Vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, do fruto dessa árvore, que o popular vai dizer que era a maçã. Tadinha da maçã. Eles não podiam comer daquele fruto, daquela árvore, mas eles podiam fazer o resto. Aí veio a serpente, e ela começa a conversar com o casal, tendo como interlocutor a mulher. A serpente e a mulher vão conversando e o homem observando. E a serpente diz: olha como essa árvore é frondosa, olha que fruto apetitoso, coma dele e você vai saber o que é certo e o que é errado. Eles já sabiam. Mas por que a palavra da serpente caiu no coração do casal? Porque eles já sabiam, mas eles sabiam aquilo que Deus lhes disse. E eles não queriam mais Deus se intrometendo nas suas vidas. Eles queriam ser autorreferentes. Queriam ser o Deus de si próprio. Eles dizerem o que é certo e o que é errado. E então comeram do fruto buscando uma plenitude, uma completude, um absoluto, buscando ser Deus. Conseguiram? Diz a Bíblia que ali o pecado rasga a história da humanidade e aquele homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus se torna a imagem e semelhança de Adão. Um homem caído, marcado pelo pecado. A partir daí, Deus começa a estabelecer uma série de coisas e dentre elas Deus diz assim: você será expulso do paraíso e você morrerá. Então viver passou a ser uma contingência que nos empurra sempre naturalmente à desagregação, à destruição e à morte. A nossa natureza tende ao mal, a nossa natureza tende à morte.
toda a ideia de criatividade, toda a ideia da arte, toda a ideia da música, toda a ideia da solidariedade, da fraternidade, da vida, da comunhão, da alegria, tudo isso que muitas vezes vem do coração humano, isso é para desviar o homem da morte, para nos ganchar da morte. E o que o apóstolo Paulo quer dizer é que de todas essas coisas que o homem tenta para burlar o seu caminho de morte, se desviar da morte, há algo mais excelente: o Evangelho. O Evangelho é capaz de guinchar o homem e tirá-lo dessa natureza que caminha resoluto para a morte, para uma vida marcada por morte e que visa a morte. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Ele nos guincha, ele nos abraça e nos tira dessa natureza que nos leva para a morte e nos enche da vida em Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer, em versículos preciosos, como por exemplo em Ezequiel 36, de 26 a 27, darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Olha aí o Evangelho nos guichando do caminho de morte, nos tirando da nossa natureza, do nosso destino, da nossa vocação, que é matar e morrer. Jeremias 29, de 11 a 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só o Evangelho dizendo, planos de dar-lhes esperança e um futuro, guinchá-los desse destino de morte. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Mateus capítulo 28, 11, versículos 28 e 30. O Senhor Jesus Cristo diz assim, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Venham a mim e eu vou tirar vocês desse caminho de morte para a morte e vou guinchá-los para a vida. O não natural é a vida. O não natural é a criatividade. O não natural é a comunhão, o não natural é a paz. É justamente o contrário do que as pessoas pensam. E o apóstolo Paulo quer trabalhar isso no nosso coração. Entenda que você é naturalmente pecador. E quando você compreende isso, você se quebranta diante da graça de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, disse Jesus. Ele também disse assim, não são para os que têm saúde e que não precisam de médico que eu vim. Eu vim para os doentes, eu vim para chamar pecadores e não justos. O que o apóstolo quer dizer é que eu e você somos aquela ovelha perdida, que o nosso destino natural é buscar a morte e morrer, mas que o Evangelho nos guincha para a vida. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que nós somos aquele filho pródigo que amaldiçoa o pai, dá as costas para ele, sai para gastar o dinheiro que não era dele. E somos também o filho que ficou, mas que sempre quis ir, porém não foi, porque tinha medo e interesses escusos. E o Evangelho é esse pai que abraça o filho que foi e o filho que ficou. É esse pastor ao encontro das ovelhas perdidas. Quando você compreender isso, você vai olhar com mais brandura para o outro e para você mesmo.
Você vai poder falar da sua incompletude, dos seus pecados, das suas mazelas, sem ficar tão afetado ou se remoendo em culpa, mas com leveza e candura vai assumir a sua realidade, aquilo que é comum a todos nós, e clamar pela misericórdia e pela graça do Senhor. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar, para guinchar o homem do caminho de morte e levá-lo a um caminho de vida. E para isso, diz o apóstolo Paulo, precisamos reconhecer que somos pecadores e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, crendo que só Deus pode nos transformar. Que todo o nosso esforço, e esforço que fazemos de uma maneira tão valorosa, tão heróica, nunca será capaz de resgatar por completo o homem do seu caminho de morte. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que ele disse, aquele que crê em mim tem a vida e vida eterna. Só o Evangelho pode nos guinchar, nos resgatar do caminho de morte e nos jogar num caminho de vida. Você quer abrir o seu coração para esse Evangelho? Então eu quero que você feche os seus olhos, aonde você estiver, e você repita essa oração comigo, entregando a sua vida completamente a Deus. Ore assim. Pai querido, nessa noite, ao ouvir essa mensagem, e olhando para dentro de mim, olhando com uma franqueza que nunca tive, reconheço aquilo que a Tua palavra expôs nessa noite, diante dos meus olhos. Sou marcado pela incompletude, pela inconsistência, pela incoerência, por pecados. A minha vida, por mais que eu zele dela, sempre tenderá à morte, ao desagregado, ao corrompido, ao destruído. Sempre tenderá a machucar a mim mesmo e aos outros. Eu reconheço hoje que sou pecador e reconheço o meu cansaço de lutar contra isso, contra essa minha natureza, pelo meu braço, pela minha força. E hoje eu compreendi que esse guincho que vai me puxar para a vida é o Teu Evangelho. É a salvação em Cristo Jesus. É aquilo que só o Senhor pode operar em mim e por mim. Por isso eu entrego nas Tuas mãos tudo o que sou. Perdoa os meus pecados e dá esse renascimento na minha vida que só o Senhor, só o Teu Evangelho pode produzir em mim. Eu entrego a minha vida nas Suas mãos e recebo o Teu Filho, Jesus Cristo, como meu Salvador e Senhor. Amém. Se você fez essa oração, você deu um importantíssimo passo, mais importante de sua vida, entregando a sua vida a Deus. Então, você não pode ficar sozinho. Eu quero estar com você, compartilhando com você da sua decisão e estando ao seu lado nos seus primeiros passos na fé em Cristo. Você pode entrar em contato conosco através das redes sociais ou até mesmo mandando um recado para o meu telefone, 21988942872. Como eu ficarei alegre de poder falar com você. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? O amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família
estejam nos lares enlutados, machucados, sofridos por enfermidades, por problemas financeiros, de relacionamento, esteja nos hospitais com as pessoas enfermas, esteja com os anjos de azul que têm se dedicado, arriscado a sua vida para abraçar e tratar os nossos enfermos. E nos dê uma vida abençoada e abençoadora, guinchada, atraída, resgatada pelo Evangelho, daquilo que é a nossa natureza de morte, nos levando para a vida que começa com a presença de Deus em nós. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e no próximo domingo, dia 2 de agosto, nós retomaremos os nossos cultos presenciais. Teremos culto às 9 horas, às 18 horas e às 19h30, aos domingos. Teremos uma presença limitada, no máximo 25 pessoas. E estaremos, através do WhatsApp e das nossas mídias, passando uma lista para que você possa se inscrever e participar conosco. Então, até o próximo domingo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. A minha vida, o meu caminho, a minha esperança está no meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Fica comigo? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Minha esperança é
o